O exorcismo do fantasma vendedor de vassouras. Vamos ver. Tá. Tá bom. Ok. Olá, Ana e fãs, seguidores do canal Assombrado. Antes de tudo, quero te agradecer, Ana, por ter lido em tão pouco tempo após o envio o meu relato e principalmente por ter dado a ele a interpretação adequada. Imagina, eu que agradeço. Suas entonações expressivas foram muito corretas, super adequadas. Já te disseram que você seria uma excelente atriz? Não. Então, pelos muitos comentários, graças a Deus positivos, postados referentes ao relato, percebi que o pessoal curtiu muito e vi que muitos foram os que pediram outros relatos. Atendendo aos pedidos, aí vai mais um, que espero que você leia tão logo for possível. Sou do sexo masculino, esqueci de frisar esse detalhe no primeiro relato, e pode me chamar de fulano. Ok. Bem, Marie. Muitos foram os que ficaram se perguntando que tipos de conhecimentos, poderes, dons, magias o meu pai dominava. Peraí, então de qual relato você tá falando? Dos mistérios lá do meu pai, é isso? Os mistérios do meu pai? Agora não sei, acho que é, né? Porque ele tá aqui, ó. Muitos foram os que ficaram se perguntando que tipos de conhecimentos, poderes, dons, magias o meu pai dominava. Eu acho que ele tá se referindo, é o mesmo do relato Os Mistérios do Meu Pai, lá, né? O que meu pai guardava ali, que ele soube sobre o acidente dele, viu o menino, soube que hospital ia, era um hospital particular, soube imediatamente em qual estaria, mas ele nunca falou muito a respeito de como ele sabia essas coisas, né? Ele era misterioso. Acho que é esse, estou deduzindo. Tá? Vamos lá, então, continuando. O meu pai nasceu no Piauí. Com 2 anos de idade, foi levado por meus avós para Belém do Pará, terra da sua família, e lá viveu até os 18 anos. Ao completar 18, mudou-se sozinho para São Luís, onde permaneceu até a sua passagem para o outro plano com 65 anos. Cito esses detalhes porque sei que no Pará é muito comum a prática da pagelança, e o meu pai viveu lá até se tornar adulto e certamente foi por lá que adquiriu seus conhecimentos. Segue um brevíssimo resumo do que exatamente vem a ser essa prática chamada de pagelança. É um rito que mescla práticas religiosas indígenas com elementos católicos, espíritas e de seitas afro-brasileiras, com finalidades de cura, prognóstico de acontecimentos, intercessão de poderes sobrenaturais, etc. Bom, como eu disse, ele era um homem muito rude, mas essa rudeza se referia ao seu jeitão particular, muito sóbrio e bastante fechado com quem ele não conhecia. Ele não era chegado a brincadeiras, a festas, farras, etc. Com ele era tudo preto no branco. Mas era um homem muito admirado e principalmente respeitado. Também foi um pai maravilhoso e muito presente. Só que não nos dava mole em nada e nos cobrava. Por muitas vezes posturas e atitudes e nos cobrava por muitas vezes posturas e atitudes de adultos, quando ainda éramos crianças. Desce, Rabinho. É que eu estou com o spoiler aqui da caixa de Halloween, o Rabinho tá louco. Aqui do meu lado. Ele não consegue se controlar. Quase eu não consigo me controlar, mas vamos lá. Então tá. Então ele por muitas vezes cobrava posturas adultas de nós que éramos apenas crianças. Feitas as devidas apresentações do meu agora espírito velho, segue mais um dos muitos causos misteriosos desse senhor. Meu pai era uma dessas pessoas que nunca teve nenhum tipo de receio, conflito com lugares apavorantes para a imensa maioria de nós, como por exemplo
cemitérios, matas fechadas, ruas desertas, fosse a hora que fosse, ele não tinha problema com isso, não. Ele transitava por esses locais com uma tranquilidade inacreditável. Parecia estar passeando em um jardim ao meio-dia. Ele sempre nos dizia que a única coisa da qual ele tinha medo era dos vivos, jamais dos mortos. Desce, Rabinho. E não só dizia, não. Ele provava esse destemor com as suas atitudes. Eu sou cria do bairro da Vila Palmeira. Ai, Rabinho do céu. Mateus, vem pegar o Rabinho aqui que ele não está se controlando. Então, eu sou cria do bairro da Vila Palmeira. Os ludovicenses aqui do canal saberão que bairro é esse e quais as suas características. Ok. Esse bairro, assim como praticamente todos os bairros de São Luís, sempre foi cercado de mistérios sobrenaturais, tais como aparições, fenômenos poltergeists, desaparecimentos inexplicáveis, dentre muitos outros. Na minha rua acontecia um fenômeno apavorante que há anos se repetia e sempre que ocorria era seguramente em um dia de sexta-feira e tinha início pontualmente à meia-noite em diante. Tratava-se de um vendedor de vassouras que anunciava o seu produto da mesma forma que fazem todos os vendedores ambulantes, ou seja, berrando para todos ouvirem os nomes dos produtos que dispõe para venda, sabe? Como que é? Chapéu, sapato, roupa usada, quem tem? Era mais ou menos assim, mas era vassoura, é isso? Só que quem é que vai sair tentando vender alguma coisa meia-noite? Principalmente num bairro em que às 10 horas da noite todo mundo já estava no mais profundo sono. Bem, o que eu posso dizer é que não foram poucas as vezes que muitos moradores, inclusive minha mãe, abriram suas portas para ver que diabo era o doido que estava tentando vender vassoura àquela hora. É claro que não viram ninguém, mas bastava fecharem suas portas para o berreiro recomeçar. Esse fenômeno foi motivo de inúmeras reuniões dos moradores que já estavam extremamente incomodados e ressabiados com aquele mistério. Muitos nem voltavam para casa se estivessem numa sexta-feira na rua e seus horários de retorno coincidissem com a meia-noite. Chegaram mesmo a criar um sistema de investigação e de vigilância. Alguns moradores, homens da rua, se revezavam em grupos às sextas e ficavam de tocaia, armados, escondidos nos becos, atrás de muros, trepados até em telhados, tudo para pegar aquele vendedor altamente abusado, inoportuno, que tirava o sossego da nossa rua. Mas quem disse que conseguiam encontrar o dito cujo? Foram várias tentativas e todas elas fadadas ao fracasso. O mais interessante e curioso era que nos dias em que os soldados ficavam de sentinela na rua, nada acontecia. Parecia que aquele espírito metido a vendedor ambulante sabia de antemão do esquema e não dava as caras para tentar vender suas vassouras nos dias das vigílias, deixando cada vez mais o pessoal perturbado e profundamente enraivecido. Meu pai, toda vez que o grupo de moradores se reunia para tal vigília, dizia pra gente: perda de tempo, vão paspalhar e não vão achar nada, nem ninguém. Minha mãe sempre o questionava do porquê que ele nunca aceitava participar daquele movimento de caça ao vendedor fantasma. Ele, de sua forma seca, lhe dizia: por que perda de tempo? Deixa que no dia certo, na hora exata, eu vou resolver isso. E não falava mais nada. Mesmo diante dos nossos insistentes questionamentos, querendo descobrir se ele sabia o que afinal era aqueles berros e o que ele ia fazer, né? Ele novamente, sem meias palavras, nos respondia: já disse que vou resolver, não diz? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, não interessa. Não interessa. E nem adiantava tentar arrancar mais alguma palavrinha dele, que ele logo ficava bravo. Só nos restava ficar sendo corroídos pela curiosidade, mais nada.
Exatamente o que o meu pai dizia acontecia. As vigílias não davam em nada e nas sextas-feiras em que o pessoal não fazia vigília, lá estava o vendedor fantasma a berrar por suas vassouras, berrando sobre suas vassouras pela rua. Chegava mesmo a parecer troça, deboche, e era isso o que mais enfurecia os moradores. Tem alguém tirando com a nossa cara, tem alguém tirando com a nossa cara. Eles não acreditavam tratar-se de um espírito. Acreditavam piamente ser algum palhaço que tinha por hobby assombrar a nossa rua em dias de sexta-feira. Mas como explicar o fato de muitos correrem para a rua imediatamente após o primeiro berro e ninguém jamais ter visto quem quer que fosse? Fosse uma pessoa, ela não teria tempo de esconder-se, já que antes das rondas noturnas e vigílias dos moradores, muitos foram os moradores que ficaram espiando de dentro de suas casas só pela frestinha, a fim de ver algo que explicasse aquele mistério. Eis que certo dia, após alguns vizinhos novamente virem até a nossa casa convidar o meu pai para participar naquela próxima sexta-feira da vigília, interessante, né? Pelo menos tinha uma coisa assim interessante que acontecia na rua, né? Ainda dava uma emoção morar naquela rua, até as vigílias, quem quer ir? Eu deixava o fantasma lá, só pela emoção de fazer as reuniões, botar vigília pra saber o que é, né? Aí senão ia ter graça, olha que legal. Mas continuando aqui, ó. Então convidaram meu pai para participar daquela próxima sexta-feira de vigília. Meu pai lhes disse, com a sua habitual firmeza, sequidão e, é claro, seu habitual ar de mistério, disse o seguinte: não precisam se preocupar. Podem dormir em paz. Deixa que eu vou acabar com essa marmota. Perguntado pelos vizinhos, muito espantados, o que ele ia fazer, ele simplesmente respondeu: acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Não é isso que vocês tanto querem? O jeito que farei não lhes interessa. Só posso lhes dizer que essa sexta será a última que essa apurrinhação vai acontecer aqui na rua. Embora ninguém tenha conseguido atinar de qual forma o meu pai sozinho ia resolver aquele problema, ninguém lhe questionou mais nada, pois conheciam a firmeza e o temperamento rude do meu pai. Foram todos para suas casas e lá permaneceram quietos, esperando a famosa sexta-feira, que seria dali a 2 dias. E ela chegou, e também a hora macabra de meia-noite. Assim que o relógio marcou essa hora, começou a gritaria na rua. Olha a vassoura! Vassoura de Piaçava! Quem quer comprar vassoura? Ai, meu Deus do céu. Tinha que sair e falar, eu quero! Pô, deixa uma aqui na porta da minha casa. Só apareça pra eu te pagar, né? Que jeito que eu te pago? Com uma vela? Não sei, tô zoando aqui. Mas começou, olha a vassoura de Piaçava. Quem quer comprar vassoura? Precinho bacana na minha mão. Brincadeira, eu que tô... Então, quando começou isso, meu pai se levantou rapidamente, vestiu uma calça, uma camisa, calçou os chinelos e antes de sair porta fora nos ordenou que ficássemos todos quietos em nossas redes e nos advertiu com bastante gravidade que nenhum de nós sequer sonhasse tentar ir ver o que ele ia fazer, pois caso desobedecêssemos, a surra seria grande. Tá bom? Para minha mãe, a ordem foi no mesmo tom. Nada de tentar ir me espiar na rua, pois ele saberia se algum de nós tentássemos fazer tal coisa. Bom, abriu a porta, ignorando os apelos angustiados da minha mãe, que estava assustada por não saber o que ou quem diabos era aquele vendedor de vassouras fantasmagórico. Amigos, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, nunca saberei. O que sei é que posso lhes afirmar com absoluta certeza é que uma hora depois ele voltou, como se estivesse voltando do trabalho. Entrou em casa com seu ar sério, uma expressão muito fechada na face e sem nos dizer uma única palavra. Passou direto da porta de entrada da casa para o quintal. Pegou um lençol no varal, tirou toda a sua roupa, até mesmo a cueca, e enrolou-se no lençol. Depois amontoou no meio do quintal cada peça de roupa que ele estava usando e também os chinelos. Pediu para minha mãe ir pegar uma garrafa de álcool
e ateou fogo em tudo, enquanto olhávamos aquela cena sem entender nada, cheios de curiosidade, mas sem coragem de perguntar nada a ele. Pois já sabíamos desse seu jeito misterioso e o quanto ele ficava irritado quando tentávamos interrogá-lo sobre essas suas esquisitices. Nem mesmo minha mãe lhe perguntou nada. Depois da fogueira acesa, tomou um demorado banho lá no quintal mesmo e ordenou que fôssemos todos dormir. Em resumo, nunca mais se ouviu o coitado do espírito vendedor de vassouras berrar oferecendo seu produto na nossa rua. Ou meu pai o convenceu, sabe-se lá como, a ir cantar em outra freguesia, ou o despachou definitivamente. Como ele fez isso? Volto a lhes dizer, jamais saberemos. Beijos e muita luz e paz para todos. Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Beijo de luz para você e todos os seus. Um beijo para você, obrigada pelo relato. Ai, fiquei até com dó do fantasma. Mas seu pai fez isso também para acabar com a encheção. Mais dos vizinhos, eu acho, do que do próprio fantasma. Acho que ele não tava nem ligando pro fantasma. Mas de tantos vizinhos, vai fazendo vigília. Ai, gente, você quer que eu tire o fantasma daqui da rua mesmo? Tá, então eu vou tirar. Foi mais ou menos assim. Não é isso que vocês querem? Então eu vou lá tirar. Deixa, coitado. Deve ter conversado. Não sei. O que será que aconteceu? Será que alguém que entende dos Paranauê aí sabe o que ele pode ter feito? Ele tirou toda a roupa. Então, alguma coisa impregnou ali, sei lá o quê, da roupa que precisou ser totalmente descartada e queimada, né? Inclusive a cueca, o chinelo, tudo. O que será que ele fez? Foi algum tipo de banimento, exorcismo? Se fosse só uma conversa com o espírito, eu acredito que ele não precisaria ter feito tudo aquilo. Queimar toda a roupa. Não sei, se alguém souber aí, fala pra gente. E o que era esse vendedor? Será que era o espírito de um vendedor que achava que tava vivo ainda? Tadinho, ele devia ser tão frustrado, falando, ninguém compra minhas vassouras, ninguém nem liga pra mim, né? Ou será que era... Ai, que susto. Será que era um vendedor de outra dimensão? Que na outra dimensão era um horário ok pra ele vender, mas ele não sabia que do lado de cá era meia-noite. E aí, não sei, gente.